E agora a gente vai falar de saúde pública, porque tem um estudo que revelou um aumento no número de casos de hepatite A. Isso na Grande Florianópolis, nos municípios, na Grande Florianópolis. Em 2018, por exemplo, os casos quadruplicaram em relação ao ano de 2015. Eu vou conversar sobre esse assunto com o infectologista Walter Araújo, que já está aqui com a gente. Tudo bem, doutor Walter? Tudo bem, Alexandre? Obrigado pela sua participação aqui no nosso Jornal do Continente. Obrigado pelo convite. Bom, a gente tem alguns dados, na verdade, é um estudo que foi feito pelo Laboratório Santa Luzia, que a gente tem que informar. Eles fizeram o estudo com 11.200 pacientes. A maioria que contraíram o vírus, que é o HAV, são homens entre 20 e 39 anos de idade. No Brasil, por exemplo, só no ano de 2018 foram 2.149 novos casos de hepatite A. Vamos diferenciar, definir, por exemplo, para as pessoas entenderem, para quem não sabe o que é a hepatite A, certo. E diferença para a hepatite B e para a hepatite C. É uma diferença importante, é que a hepatite A você se infecta geralmente por via oral. Certo. O vírus existe nas fezes, é eliminado pelas fezes de pessoas doentes, contamina alimentos, águas, você bebe e acaba se infectando. Hoje em dia já se fala em transmissão sexual do vírus da hepatite A também. Também, porque antes não era isso, né? Antigamente se falava principalmente na transmissão via alimentos via oral mesmo. Contaminados, né? E a hepatite A, ela não cronifica. Ou seja, você tem hepatite A, depois de 2, 3, 4 meses você está curado espontaneamente. Ela não cronifica. Mas não é uma coisa tão de se jogar, de se descartar, se descartar, porque em cada 1.000 pessoas, em torno de uma morre. Olha entendeu? Só. Mas como não cronifica, a gente não sente o impacto. Não é uma doença crônica, né? Ao contrário por exemplo, da hepatite C, que você adquire por via sanguínea. Em cada 100 pessoas que se infectam pelo vírus da hepatite C, umas 80 praticamente vão cronificar, 20 curam naturalmente, mas umas 80 vão ficar crônico, com a vantagem hoje de que nós temos excelentes tratamentos para esses 80% que cronificaram. E a hepatite B, como a hepatite C, que é transmissível por sangue, a hepatite B é transmissível, além do sangue, por via sexual. Também. É considerada uma doença sexualmente transmissível. E essa tem a vantagem de, desde 1992, toda criança que nasce numa maternidade toma a sua dose de hepatite, de vacina, e depois completa com mais 2 e fica imune. A vacina funciona muito bem. Certo. As pessoas que não foram vacinadas, 5%, em média, vão ficar crônicas e 95% curam espontaneamente após 6 meses, né? Quer dizer que é um problema que a gente poderia erradicar até com a vacinação, se todo mundo se vacinasse? Sim, hepatite B, a tendência dela é sumir, porque toda criança que nasce já sai da maternidade vacinada. A tendência da hepatite B é desaparecer, apesar que os tratamentos das pessoas que cronificaram até hoje não são muito bons, não. Que cronificaram, quando o senhor diz, isso, aqueles 5% de pessoas que tiveram hepatite B porque não se vacinaram, vão ficar com o vírus da hepatite B por muitos anos, talvez pelo resto da vida. Olha só. Alguns desses 5% vão ser tratados com os medicamentos que a gente dispõe hoje, mas os resultados, não dá para a gente falar em cura da hepatite B com medicamento. Você fala em controle da hepatite B. Já a hepatite C, não. Hepatite C, você com 3 meses, 6 meses de novas drogas que nós dispomos, a gente cura 90% a 95% das pessoas com hepatite C crônica. Agora, o que leva, não sei se o senhor tem essa opinião, essa informação, o que tem levado a esse aumento de casos de hepatite A, por exemplo? Pois é, o que se sabe, extrapolando de estudos norte-americanos, eles observaram que houve um aumento entre 2013 e 2015, para 2016 a 2018, houve um aumento de quase 300% nos casos de hepatite A nos Estados Unidos. Sim. Em função lá de surtos em usuários de droga, surtos em pessoas sem teto, surtos em grupos de homossexuais masculinos e como consequência de alimentos contaminados.
Esses 4 fatores, nos Estados Unidos, foram os mais importantes, não é? E é lógico que aqui no Brasil a gente tem que analisar com mais cuidado. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu também porque essas pessoas não estavam vacinadas. A vacina a gente dispõe de alguns anos para cá. É excelente você tomando uma dose, segundo o Sistema Único de Saúde, ou 2 doses, segundo a Sociedade Brasileira de Imunologia, você fica imune, protegido contra a hepatite A. Entendeu? Vamos falar então um pouquinho dos sintomas da hepatite A? Pois e até não, também, claro, por extensão, a hepatite B e C. É o mesmo sintoma, não, para os 3? Às vezes são sintomas parecidos, tanto assim que não dá para você saber ao certo, com certeza absoluta, apenas pela clínica, se você está lidando com uma hepatite A, B ou C. O que a gente sabe é que a hepatite A, no adulto, 70% dos adultos que têm hepatite A têm um quadro clínico, como a gente diz assim, exuberante, de icterícia, o povo chama de trisa, bile muito aumentada no sangue, as enzimas hepáticas às vezes acima de 1000, 5000, entendeu? Então a gente conhece muito aquelas pessoas com icterícia, quadros agudos de icterícia, isso sugere muito a hepatite A. Hepatite B, hepatite C tem também, mas em número bem menor. Hepatite A em criança, principalmente as crianças com menos de 6 anos, ela é praticamente assintomática. Você vai descobrir que aquela criança teve uma hepatite A porque faz uma sorologia e a sorologia mostrou que um belo dia ela teve hepatite A e ninguém soube. Mas em adultos, geralmente, a maioria é sintomático. Agora, isso também acontece na hepatite B e C? Menos. Assim, esses quadros agudos com icterícia são muito mais frequentes. Só explica para a gente o que é icterícia para o pessoal em casa entender melhor. Você tem, por exemplo, você tem bile no sangue até um nível, a gente chama assim 1,2, 1,3 miligramas por cento de bilirrubina, que é um pigmento que o fígado produz. Certo. Na doença hepática aguda pelo vírus A, esse valor de bilirrubina sobe, às vezes, acima de 10, e o indivíduo, o branco do olho do indivíduo fica completamente amarelo, que a gente brinca que o paciente parece um canário, a pele fica amarela, ele urina escuro. Porque mas basicamente tem uma infecção no fígado, né? Exatamente, o fígado está inflamado pelo vírus e, para sorte nossa, ao longo de 1, 2, 3 meses, 4 meses, essa inflamação desaparece por completo. Mas com tratamento? Sem tratamento. Hepatite A sem tratamento. Aliás, não existe um tratamento específico para hepatite A, como existe para hepatite B e para hepatite C. Certo. O próprio organismo produz anticorpos e controla a infecção ao longo de alguns meses. Mas a gente não pode tratar a hepatite A como uma coisa desprezível. Claro, até porque chega à morte, né? Porque chega à morte. Em cada 1000 casos, às vezes um morre. Tem quadros fulminantes de insuficiência hepática pelo vírus da hepatite A. Olha só. Entendeu? E de um tempo para cá, a gente dispõe da vacina. Então, acho que esses casos, esses surtos, além de serem pessoas não vacinadas, é lógico, às vezes são situações de falta de saneamento básico, de tratamento de água, de alimentos, essas coisas todas. Né? Então, o principal tratamento é a vacinação, quer dizer, sem dúvida, a profilaxia é com vacina. Sem dúvida. De preferência na infância, a partir dos 12 meses, 1 ou 2 doses, mas a qualquer tempo da vida você pode se vacinar contra a hepatite A. E também, claro, tranquilamente. Hepatite B e hepatite C. E hepatite B já é obrigatório ao nascer. Já ao nascer. Né? Por isso mas que pode desaparecer com o tempo. Né? Eventualmente, o adulto que não teve pode se vacinar sem problema nenhum. Não há... Maravilha. A gente esclareceu, então, um pouco mais aqui sobre essa questão da hepatite A, que vem aumentando, né, o número de casos. E eu agradeço muito a sua presença aqui, doutor Walter Araújo. Eu que agradeço o convite. Maravilha. Obrigado mesmo. Obrigado, Uma ótima Alexandre. noite para o senhor. Boa noite. Até logo. Obrigadão. Até logo.